Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Eu estava com muitas saudades de gravar o COBcast, tiramos merecidas férias depois dos Jogos Olímpicos. O COBcast foi muito bem cuidado lá em Paris, diariamente por Fernando Nardini, Beth Romero. Depois tiramos nossas férias, os atletas ganham férias, todos ganham férias. E o COBcast ganhou férias, mas estamos de volta e estamos de volta em grande estilo. Daqui a pouquinho vou falar sobre o nosso convidado especialíssimo, que, como não poderia deixar de ser, traz um objeto não menos especial para esse retorno do COBcast. Mas antes de falar com ele, vou dar as boas-vindas ao meu amigo Daniel Varsano, que está mais uma vez aqui para fazer este programa comigo. Seja bem-vindo, Dani. Mais uma vez aqui. Prazer ter você aqui. Bacana, Fabrício. Muito bom estar aqui de volta nesse dia especial. Especialíssimo. Retorno do COBcast. Vamos dizer, a segunda temporada do COBcast. Exatamente. Né? Estamos voltando em grande estilo. Em grande estilo, com um convidado aqui muito, muito especial. Antes de falar do nosso convidado, lembrar a todos que se inscrevam no nosso YouTube, @TimeBrasil, e também no nosso Spotify. Se você quer apenas ouvir o COBcast, tem no Spotify também, Spotify do Time Brasil. Se inscreva, assine para receber as notificações dos nossos novos episódios. E agora vamos falar com ele, que traz a medalha de prata da Marcha Atlética de Paris. Ninguém mais, ninguém menos do que Caio Bonfim. Caio, seja muito bem-vindo. A gente sempre tem a decoração do Ginga aqui, né? Fazendo um belíssimo trabalho aqui no COBcast. Mas você trouxe algo um tanto quanto mais importante do que a nossa pelúcia do Ginga aqui, né? Seja bem-vindo, você e a sua bela medalha de prata. Obrigado por participar aqui com a gente, Caio. É um prazer estar com vocês aqui, poder falar. Obrigado pelo convite. O Ginga faz parte também dessa caminhada, né? Junto com a gente. Então é um prazer poder contar um pouco e falar sobre essa trajetória e até a medalha. Queria que você começasse falando, por favor, como que está a sua vida depois da sua conquista, né? Todo mundo fala, uma medalha olímpica muda a vida de um atleta, e muitos a gente vê falando que mudou, agora está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tal. Fala um pouco como que está você alguns meses depois da sua conquista, que foi tão especial para você, para o Brasil e para a sua modalidade. Diferente, né? A vida tá... essa medalha é uma chave até, né? De tanta porta que vai se abrindo e a gente tem que aproveitar. Então essa vida pós-medalha tem sido uma loucura, né? Primeiro pelos convites, né? Muitos convites, legal. Depois o reconhecimento, né? Rede social, na rua, né? Você vai num shopping, você tá ali de boa, a pessoa te conhece, começa a chorar, se emociona, conta histórias. De conhecer meu pai em algum lugar, ou que tava o dia... Eu acho mais legal, assim, as histórias quando estavam assistindo a prova. Tem um cara que falou que recebeu uma multa de condomínio porque gritou. Então são coisas assim que... E era cedo, hein? Sua prova era... 2h30 aqui no Brasil, então. Foi para 3 da manhã. Então a galera que na madrugada acordou muita gente aí com a medalha, eu acho isso legal. Então são coisas que que tem sido diferente, né? Pela visibilidade que trouxe esse resultado. Mas tem sido bacana, assim, não é uma coisa que eu reclame. Receber esse carinho, né, quando vai para um evento, por exemplo, que tira um monte de foto. Aí tem gente que fala assim, tá cansada, né, de tirar foto. Rapaz, quem já foi xingado na rua. Agora receber o carinho das pessoas, poxa, tirar essa foto é muito bacana. Então tem sido bem legal, assim. Eu acho que é um carinho assim que eu nunca tinha vivido. Até antes de você começar, Dani, a gente estava na COB Expo semanas atrás lá em São Paulo e a gente viu um pouco isso, né? Você sendo muito tietado pelas crianças, pelos adultos, pelos fãs de esporte que estavam lá, e isso se tornou normal para você. Muita gente pedindo foto, você sendo reconhecido a todo momento. Lá a gente teve um pouquinho dessa amostra, mas isso tem sido algo recorrente para você? Normal, tanto que meu filho mais velho, ele no começo, o que aconteceu? Eu tentei explicar para ele. Ele tá com quantos anos? 5 anos. O que tá acontecendo? Porque a gente não shopping, toda hora parando e tal. Agora ele já, quando alguém para, ele já sabe, aí ele quer participar da foto. Então são coisas que é bacana, você vai no restaurante, já chegou... A gente tem as partes boas, né? De você estar no restaurante e não deixar pagar a conta. Já aconteceu? Já aconteceu, coisa várias boa. vezes. Então são coisas que
mudou bastante. Claro que perto da medalha ali, quando foi o recente, era uma loucura. Uma loucura. Agora a gente já consegue até sair mais e eu acho isso uma oportunidade também da gente mostrar nosso trabalho e tudo. Tem ficado normal, mas uma coisa tranquila, assim, nada, sei lá, de celebridade, que o cara... Não, a gente vive lá na nossa cidade lá, tranquilamente, consegue treinar, mas é mais buzinada. O braço cansa de dar joia e tudo durante o treino. A buzina mudou. Mudou. Essa é mudou. uma coisa que você fala sempre, né? Só que agora tá no terceiro volume agora, essa buzina, que é o treino inteiro. Mas é bem legal, bem legal. Essa parte, assim, a gente tem... Desde que eu cheguei, pousei no aeroporto, né? A galera receber, caminhão de bombeiro. Eu tô vivendo essa onda até hoje, né? Dessa medalha. Então tem sido bacana o carinho, assim. A palavra é essa, sabe? O carinho das pessoas. E você é um cara que, né, já está nessa trajetória da marcha, elevando o nome da marcha há um bom tempo, né? Quanto que, assim, o que representa para você ter ganho essa medalha para sua modalidade, depois desse longo caminho aí de vitórias, de adversidades, mas o que representa, assim, essa medalha? É uma coisa tão única, né? Porque a gente sonha, trabalha. Já tive medalha em Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial. Fui quarto, né, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Tudo isso trouxe uma visibilidade que já era inédito, já era bem legal. Mas nada se compara depois da medalha, né? Quando vem a medalha, você consegue fazer aquela análise de tudo que passou, né? Daquele menininho que começou, né? Que falava que fazia marcha atlética, que tinha orgulho daquilo. E da responsabilidade que ela vem trazendo também. Porque aí você vê que você está defendendo uma modalidade, né? Porque agora, antes tudo era lucro, né? Tudo que você trazia para a modalidade era lucro. Agora já tem as responsabilidades. Daqui, sei lá, 15 anos, talvez cobre, ó. O Caio teve uma chance de mudar a marcha atlética lá depois da Olimpíada de Paris e ele não mudou. Então são essas responsabilidades que traz esse peso também do valor que tem essa medalha, né? E é muito legal porque assim, o brasileiro, a gente critica, né, e tal, mas abraçou bastante aí, né? Acho que essa Olimpíada foi bem bacana nisso, né? Acho que as edições sociais vão trazendo mais essa participação e aí esse é o peso dessa medalha, desse resultado, desse significado, né? De um trabalho que existia, né? Que aí eu caio de paraquedas em um trabalho de um monte de gente que passa, consigo trazer essa visibilidade e o que a gente pode fazer pós-medalha para que isso não pare aí, por aí, e a gente conseguia trazer mais formação dentro da marcha atlética e do atletismo. Né? Só pegando um gancho no que o Caio falou, que foi algo que eu achei muito interessante nesses Jogos Olímpicos. Em edições passadas tinha o atleta que chegava em quinto lugar, tinha a fama de amarelão. Alguma coisa nesse tipo. Só servia quem ganhava medalha. Exatamente. Do quarto em diante era um perdedor, assim, para o grande público. Né? E a impressão que me passou foi de que o brasileiro está começando a ter uma visão um pouco mais abrangente, está valorizando também quem não chega na medalha, mas vamos dizer, o exemplo da Ana Sátila. Acho que a Ana Sátila e o Hugo Calderano são os dois grandes exemplos dessa Olimpíada nesse sentido. Que não conquistaram medalhas, mas chegaram muito perto e são ídolos hoje em dia, né? Eu acho que está mudando um pouco dessa cultura esportiva, né? Porque antes era uma cultura do futebol, né? E a gente é pentacampeão do mundo, era, né, aquela coisa bem forte, então ser vice ali, né, perdendo uma semifinal de Copa do Mundo, fracasso da seleção. Então na Olimpíada, quando ele vê que é pessoas, né, que são pessoas, quais são as condições que essas pessoas treinam, de onde elas vieram, e aí começam a se identificar com a história também, percebem que na minha prova são 48 atletas que vão, né? São 120 entre os melhores do mundo do ranking. Então, fora 70. todos os outros que lutaram para estar lá e não conseguiram chegar. Então, né? esses 70 que ficaram fora, aí você chegou entre os 50, você já está na Olimpíada, já entende que ser um atleta olímpico é legal. Acho que o brasileiro tem percebido isso pós-Olimpíada do Rio, acho. E aí, quando o cara, poxa, é sexto, oitavo, pô, imagina o cara, a Ana, que é quarta, o Hugo, que é quarto.
quarto do mundo no que se propôs a fazer. E não é quarto do Mundial, é de uma prova que é 4 em 4 anos, né? Você passou por isso aqui no Rio, né? No Rio, fui 4. Eu tenho o maior orgulho. As pessoas falam assim como se eu tivesse a maior frustração da minha vida. Falam, não, eu sou quarto do mundo do que eu resolvi fazer. Minha mãe foi atleta, grande atleta. A gente tinha muito orgulho do que minha mãe tinha feito, mas ela nunca tinha ido para a Olimpíada. Então, ir para a Olimpíada não era estar na zona de conforto ou se acostumar com pouco. Mas ir para a Olimpíada já era algo fantástico lá dentro da minha casa. Minha mãe criou a família sendo um atleta que não foi para a Olimpíada. Então tem muito mais do que só a Olimpíada. Então ir para a Olimpíada já era um sonho. Aí você é quarto do mundo. Imagina o cara, o empresário quarto, né? Imagina, aí eu acho que as pessoas foram identificando isso e vendo, calma aí, ser quarto numa é uma potência. Qualquer um queria ser quarto do mundo na sua ocupação, no seu trabalho. Sim. Seria fantástico. Por que no esporte isso não é assim, né? E é isso que você está falando, que está mudando, né? Sim, sim. Passou a se reconhecer mais, o público valorizou a muito. rede social trouxe essa empatia. Que a gente, na verdade, era essa falta de empatia, né? Mais um, vai. Era um entretenimento, eu queria ligar a TV, eu queria ver meu país lá na frente e não tá. E aí as pessoas criticavam. E aí quando treina a rede social, que você vai ver o dia a dia que esse cara treina, como é que se dedica, vai se aproximando, vai tendo essa empatia, aí ele começa a ver que não é tão fácil, né? Por exemplo, do tênis de mesa, né? O Hugo, cara, é um sucesso. Sim. Né? Como atleta, porque a gente lembra, a gente cresceu lá com o Igoama, né? Tudo aquilo, os asiáticos dominando aquilo tudo, aí você vê um cara não asiático, é igual quando vai pra maratona, né? Poxa, o Vanderlei ganhou dos africanos, poxa, que são... aí você vai percebendo, eu acho que isso foi o que o brasileiro tá aprendendo e isso é importante, porque é um processo também. Né? O Caio, que foi medalhista de prata em 2024, teve que ser quarto ali. Né? Tem competições que tem que ter esse processo. O esporte olímpico tem esse processo. E aí vai tendo mais paciência para que não destrua psicologicamente e moralmente esse atleta, né? Porque é um caminho que ele está indo de formação. Né? Você falou agora há pouco sobre a sua responsabilidade com a marcha. Você já sentiu alguma diferença na sua modalidade? Porque é muito raro a gente ver quem pratica a marcha. Até aqui, assim, correndo na orla. Você não vê ninguém fazendo a marcha, você vê todo mundo correndo. Você que está nesse meio, você sente já alguma diferença, que seja nas crianças ou seja nos praticantes? Você já conseguiu sentir alguma diferença nisso? Essa diferença a curto prazo dá para você identificar, por exemplo, assim, porque como se chega no atletismo? A gente tem que entender como é que é. Alguma escolinha, algum professor, alguma fundação, algum instituto tem atletismo. Dentro do atletismo tem todas aquelas modalidades. E a marcha sempre foi menos praticada. Eu venho de um clube que meus pais formaram em 1990 e minha mãe começou na marcha assim. Tem uma prova aí que ninguém faz. Aí depois teve a outra geração que pegou assim, não dá certo em nenhuma, vai pra marcha, vai que você consegue. É tipo o goleiro no futebol, não sabe jogar em nenhuma posição, vai lá catar no gol. Então teve isso. Agora, o que eu acho legal, por exemplo, teve os jogos escolares, eu fui padrinho. Vai ter os Jogos da Juventude, agora você padrinho, o número de inscritos para a marcha atlética. Isso a curto prazo, isso é legal. Né? Porque antes nem tinha. Eu não fiz os GEBs porque não tinha, né? A marcha atlética. Então já teve a iniciativa daqueles que têm esse poder de colocar a prova existir. Teve ano passado, então não foi uma coisa que o cara dá medalha. E aí esse ano já vi, acho que teve 30 meninos. No masculino e no feminino. Então o número já tem mais praticantes. Antes largava 6 e 8 no máximo, 4, 3 ali, não sabia nem o que estavam fazendo ali. Entendeu? Então era uma galera que já sabe. Aí você sabe que pelo número vai sair, né, mais praticantes. Então a curto prazo você já percebeu que teve isso aí. Né? Quando eu tive o convite de 142 escolas para visitar. Não dá para ir em todas. Agora, né? depois da Olimpíada. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, a maioria Brasília, óbvio. Se eu for 2 por dia, eu vou até o ano que vem. Sim. Mas aí algumas escolas a gente escolheu, né? De Sobradinho, coisas que faz parte da que a gente também está querendo fazer um festival ali para que a gente promova. Além de apresentar medalha, mostrar para a galera, aproveitar ali, fazer um teste com a garotada, elas vivenciarem o atletismo, a gente vê quem tem potencial, convidar também. E a gente, quando eu chego na escola, sabe meu nome? Aí eu chamo lá na frente, eu gosto de fazer isso aí, né? Quero um corajoso e uma corajosa para fazer a marcha atlética aqui na frente. Aí, antigamente, ninguém levantava a mão, não. Aí todo mundo levantava a mão. E eu vou ensinar passos rápidos ali, a gente faz 2 retas ali do espaço que tem.
E o que me chamou a atenção é que já sabiam marchar. Então, em algum momento, o cara levantou a mão ali, porque eu já brinquei ali, eu sei fazer. Se ele me chamar na frente, não vou passar vergonha. E aí, então, essas coisas que eu percebi. Agora, a prática no Brasil todo, eu tenho visto assim na rede social. O cara tá correndo corrida de rua e fala, cansei, eu vou fazer marcha atlética. Hoje, eu topei hoje de fazer meu treino de marcha atlética. São coisas que eu não tinha visto antes. Então, a curto prazo, eu tenho percebido isso. E eu acho que a longo prazo é bater muita porta aí para políticas públicas, a gente fazer esse esporte estar praticado nesses lugares e aí a gente dá mais oportunidade. Então, o caminho está feito aí. Então, foram coisas que eu percebi, que eu fiquei muito feliz, que é o fruto dessa medalha, que quebrou um pouco dessa ignorância que tinha da marcha atlética. Porque o cara, vou fazer isso aqui, parece que eu tô rebolando, eu não sei, eu não vou ter coragem. E aí agora, não, poxa, a gente tem um medalhista, eu acho muito maneiro. Aí você vê a criança, porque antes você já via isso na criança, elas já riam, se encolhiam assim na escola. E hoje, quando você vê todo mundo levantando a mão, eu não preciso me apresentar. Né? Que antes de apresentar, quem que é marcha atlética, falar da regra, não, já é uma parte que eu já pulo. Porque a garotada já está sabendo. Então são coisas que eu vi diferente do que tinha antes da Olimpíada. E além graças a Deus, a evolução do mundo com relação à história de rebolar, é o movimento que é feito num esporte, né? Numa modalidade. Então isso não era para ser um problema. E quanto mais as pessoas veem, quanto mais você fala, mais se tira esse preconceito e é isso, vai criando coragem para as crianças que têm isso, essa bobagem na cabeça, não fazem por causa disso que elas percam isso, né? Isso vai melhorando cada vez mais para a modalidade, né? Isso, para a gente ser uma potência, tem que ser lá no ninho. Isso aqui, o nosso é inverso, né? Porque no europeu lá, eles já são lá da época que caminhavam, não tinha nem carro, eles já faziam esse esporte. Né? Marcha, né? Vem desse marché, mercado em francês, tudo esse caminho de andar, né? O europeu tem esse costume, hoje eu vou dar uma caminhada, a gente já tem o costume, hoje eu vou dar uma corridinha. Vai dar uma corrida, exatamente. Então ele já tem essa cultura do caminhar que não precisa passar. Eles têm as dificuldades deles, esportiva, é óbvio, nada é perfeito também, mas eles já têm essa da ignorância aí, até um preconceito, já mais quebrado. Aí nosso país, por exemplo, os países vizinhos nossos aqui, o Equador, a Bolívia, o Peru, teve os grandes campeões que foram quebrando isso aí. Do mesmo campeão jeito olímpico é equatoriano, inclusive. Equatoriano, mas não é a primeira medalha de ouro do Equador na marcha atlética, entendeu? Então já tem uma tradição que ele já veio de uma escolinha do cara que descobriu o campeão olímpico de 96. Então são coisas diferentes. É um processo. É um processo. Tanto que no revezamento, quando você pega os 3 primeiros colocados, são dinastias. Cada um ali tem 3, 5 medalhas olímpicas. Né? Quais países? Espanha. Foi o terceiro da sua prova, era espanhol, o terceiro da minha prova e o segundo do feminino, mas já teve Paquele Fernandes, um cara que ganhou outra medalha. Teve, na década de 70, 80, caras que ganharam. O Equador, que já tinha ganhado 2 medalhas olímpicas e ganhou mais 2 agora. A Austrália, né, que já tinha 3 medalhas olímpicas. Depois no Rio, quando eu fui quarto, o terceiro era um australiano. A menina ganhou no individual. Então são dinastias que aí nasce um homem e uma mulher que chega ao ponto de fazer uma grande prova. Então o Brasil estava lutando, né, contra dinastias ali, né? Então é tradição que molda quando vai falar de dupla, né? Imagina se a gente fosse fazer um time misto de vôlei, o Brasil estaria em vantagem, né? Porque a gente tem 2 seleções fortes, que já é uma tradição, já foi quebrada lá atrás. Então são esses passos que a gente ainda está dando, que lá na frente, por isso que eu falo da responsabilidade, que a gente tem uma grande oportunidade de um país com a população que a gente tem, a gente sabe que é matéria-prima maravilhosa, a gente pode ter bons marchadores também. E ter uma referência, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu não sei, você pode responder muito melhor, mas talvez na sua infância ou quando você começou a praticar marcha, você não tinha alguém que você, assim, aqui no Brasil, que você mirasse, ter esse modelo aqui para chegar no topo. Acho que era sua mãe, né? Minha mãe era o modelo de como o atleta vivia, né? Como é que era o dormir do atleta, o se alimentar, as férias dele, o treinar, toda aquela dedicação. Essa foi minha maior referência, foi minha mãe. Como meu pai também era do atletismo, o Joaquim Cruz foi mais disso. Porque sempre que ia falar de alguma coisa muito grande, era o nome dele. Entendeu? Porque saiu de Brasília, né? Era um cara Ele nasceu no Piauí, mas ele cresceu em Brasília, né? Ele era eu acho próximo que ele é brasiliense ali. mesmo, só os pais que é do Piauí. Eu acho que ele chegou a nascer lá e depois foi bem pequeno, mas ele cresceu ali, né? Ele foi descoberto ali, em Taguatinga e tal. Um professor, aquela mesma história, depois vai para os Estados Unidos. Mas era aquele cara que
que mostrava que era esse caminho é possível. Sim. Então toda vez que ia falar, deu certo, mas era um cara que conseguia... Por isso que o Joaquim era tão importante, porque quando ia falar de referência, de pessoa, de profissionalismo, era um cara que sempre estava pautado nisso aí. Então esse era o cara que ia, não era um marchador brasileiro. Tinha grandes marchadores, tinha um campeão brasileiro, né? O Mário foi medalhista em Jogos Pan-Americanos, teve um Marcelo Palma também, foi medalhista em Jogos Pan-Americanos. O Badi foi 14º em 2 Olimpíadas. Era aquelas referências assim. Sim. Os caras que chegaram ali que tinham as marcas boas. O Galdino foi 6º no Campeonato Mundial. Fez abaixo de 1h20, que era a referência para as boas marcas. Então a gente sabia. E aí pegava a seleção com esses caras. Minha mãe pegou seleções com esses caras. Então eu cresci ouvindo eles. Depois peguei seleção. Tive a oportunidade de pegar a seleção com eles e ouvir o Márcio, como é que era o treinamento, como é que era a dedicação disso. Então foi assim que a gente foi se apegando, mas essa referência que ganhou a medalha mundial, o cara que está começando, é óbvio que ele vai olhar pro Caio. Por isso que eu falo da responsabilidade, Sim. Porque além de eu ter agora entrar em todas as provas que eu vou entrar, agora é o medalhista olímpico entrando. E agora você citou vários e você falou, esse foi 6º, não sei onde, 10º, agora todo mundo vai falar. O Caio, medalhista olímpico, porque isso aí te coloca nessa condição também, né? Coloca, aí você vê... Eu vou na Copa Brasil de marcha com tênis, na outra tá todo mundo com esse tênis, entendeu? Aí você percebe, aí você vai pra outra, muda, né? De modelo, de marca, vai lá, todo mundo muda também. Você vê que estão me olhando. Então não estão olhando só pro meu tênis, né? Estão olhando pro meu treino, pra um monte de coisa. Aí você fala que essa medalha cada dia tá mais pesada por conta dessa responsabilidade de você ser inspiração para alguém, né? Ser referência dentro da sua modalidade. E aí... como a gente representa o atletismo também, a gente vai trazendo isso para o atletismo. Então, essas são os caminhos que eu espero poder, além de dar oportunidade, né, para essa juventude. Poxa, talvez um moleque é bom marchador e não sabe. De ter essa oportunidade e também ter um caminho. O Caio conseguiu. Conseguiu como? Entendeu? E não foi tão difícil. Assim, foi saindo lá de Sobradinho, a cidade ali, satélite. Não é uma coisa de outro mundo, de outro né? mundo, entendeu? A minha pista não é a melhor pista do mundo. Na minha rua é Sobradinho, quem conhece lá, Brasília, porque Brasília é plano, né? Tanto que o nome é Plano Piloto. Mas Sobradinho é só subida e descida de serra. Então, como é que treina num lugar que só tem subida e tal? A gente fez tudo isso acontecer ali, entendeu? Claro que teve horas que nós saímos, alguns treinos específicos, fomos aprender com outras pessoas. Mas foi ali dentro, tanto que quando eu vou na escola é isso que eu falo pra garotada, não é só chinês, alemão, dá pra chegar lá, mas tem que acreditar também, né? E encontrar o seu talento e acreditar no seu talento. Você tá com 33 anos, certo? Isso. Um marchador vai em alto nível até quanto? A geração antes da minha ali chegou ali 38, 40 muito bem, que era o Totti, o Randiniz. Tinha uns 50 quilômetros que te possibilitava também a galera mais velha. E aí veio a nossa geração, que era a galera novinha. Todo mundo tinha 25 anos, aquela coisa, fazendo resultado, tá entre os melhores. Aí nós agora estamos com 33, 34 anos, né? Que é o sueco, o espanhol, o equatoriano é um pouquinho mais novo. E aí, eu não sei como essa geração vai chegar, porque as pessoas vão mudando também. Agora falando na parte física, o legal que dá, esse entre 30 e 40... Eu gosto de me comparar com minha mãe, né? Como ela foi marchadora também, o estudo é mais fácil do genético ali. Com 43 anos, 43 anos ela fez a melhor marca dela. Ela foi até os 45. Brisbane é 2032, né? Então eu tô olhando pra ela ali e comparando a ela. Disse que eu puxei a ela, então essa vai ser a parte boa, né? Não, e eu te fiz essa pergunta justamente para te perguntar sobre Los Angeles. Acaba uma Olimpíada, começa o ciclo de uma próxima. Como que você está trabalhando isso na sua cabeça? Obviamente a medalha acho que te dá uma empolgação e uma animação e uma vontade maior, né, do que você terminar mais uma Olimpíada sem medalha, como você foi nas anteriores. Como que você está vislumbrando e trabalhando esse ciclo até Los Angeles? Vou ser o mais sincero possível. É isso que a gente espera de você aqui. Eu já fiz 4 Olimpíadas, né? Porque assim, quando você ganha a medalha na sua primeira, na sua segunda, eu vejo o peso ali do Pio, né, do Isaquias, que são grandes fenômenos, são novos, todo mundo cria aquela expectativa. Agora, quando... então assim, eu não sei te falar assim, bater na mesa e falar, cara, pode... Eu vou trabalhar como eu sempre trabalhei.
Eu trabalhei muito para Tóquio, por exemplo, fui 13º. Agora, quando eu sentei e planejei Paris, eu planejei Paris e Los Angeles. Entendeu? Então eu pensei, ó, eu tenho 2 chances aí. É um trabalho voltado para 2 ciclos. Lá eu repenso se tem chance ainda. Ou de estar na Olimpíada, ou de brigar por medalha, mas eu tava falando de brigar por medalha. Eu tenho que criar essa oportunidade de novo, que essa era a minha grande questão. Será que eu vou chegar tão perto de uma medalha igual eu cheguei no Rio? E aí, então, eu tenho que criar essa oportunidade de novo, criar passo a passo, aquela coisa bem detalhada. E eu planejei na minha cabeça como atleta, não é a parte do treinador e tudo. Meus pais sempre acreditaram. Mas a minha comigo mesmo. Ó, cara, você tem 2 chances, Paris e Los Angeles. Porque assim, se eu fosse 5º em Paris, Los Angeles eu ainda tá com sangue nos olhos. Então, eu tô com esse mesmo pensamento. Tanto que eu não levo essa medalha pro meu dia do treinamento. É aquele Caio com sede, do mesmo jeito do que eu tinha. Não tô assim satisfeito. Acabou, consegui. Pronto. Talvez tenha tirado uma pressão que você se colocava por ganhar uma medalha, mas você continua com o mesmo sangue no olho que você falou por uma medalha. É porque assim, nós somos humanos, assim, cara. Quando você vai pra sua primeira Olimpíada, aí você, poxa, consegui ir pra Olimpíada, você tem um orgulho, né? Aí quando você é 4º, aí você fala, calma aí, eu posso ser medalhista olímpico. É muito forte isso, né? Porque quando você vira atleta, você vai perdendo um pouco disso. Porque a sua cabeça vira uma máquina nisso. Tanto que para eu entender o significado dessa medalha, eu tenho que olhar lá pro Gustavo Borges, sabe? Eu tenho que olhar para aquela galera quando eu assistia o peso que aquilo foi, sabe? Aí para eu entender a minha, sabe? E aí, quando eu consigo o 4º lugar, cara, eu acho que o meu talento pode me levar a ser um medalhista olímpico. Agora eu vou atrás. Não tem esse negócio mais lindo, que o alto rendimento tem isso, cara. Aquela parte do entretenimento dos Jogos Olímpicos, eu conheço a Vila, o chateau ali onde no time Brasil montou, e a torre é no dia da prova. Entendeu? Aí um dia eu fiz uma reportagem lá também e vi a torre à noite. Foi meu turismo, porque você tá assim, sua visão... Você vai lá para disputar a competição da sua vida, né? É isso. Então, quando eu penso Paris, Los Angeles, é esse Caio, entendeu? Que tá com esse pensamento. Então, por isso que eu falo para você aqui, sem medo nenhum dessa pressão de tal, porque a minha cabeça eu quero ver até onde meu talento me leva. Me levou até a medalha olímpica, assim, um sonho realizado. Agora, imagina, será que é 2? Eu não quero terminar minha carreira e falar, cara, eu consegui tudo, mas aqui eu dei uma vacilada, sabe? Eu já falava isso pra mim. Então, com a medalha, eu também não quero falar, pô, de Los Angeles eu podia ter levado 2. Entendeu? Mas eu queria, eu já tinha ganhado a medalha, aquele ciclo eu fiz meia boca. Então, eu não quero isso. Eu quero poder terminar minha carreira e falar assim, como atleta, eu não falhei nisso. Eu tentei, cara. Se eu não consegui, porque não dava. Entendeu? Porque tem esse nível olímpico também, né? Cada Olimpíada tem a sua demanda. Então, falando de Los Angeles, eu sendo o mais sincero possível. Esse é o meu pensamento. Chegar lá, o que eu mais posso tá ali brigando. A gente não sabe, por exemplo, vai ter o revezamento, se vai ser outra prova mais longa. Torcemos para que seja 2 chances, né? Porque 2 provas é 2 chances. Sim. E a gente está preparado para isso. Falando um pouquinho da história assim, da tua carreira, para você chegar nesse nível, nesse 4º lugar em Jogos Olímpicos, que já é, né, um resultado incrível, você teve algum momento ali da carreira que você sentiu que foi o ponto da virada ali, alguma competição que você, pô, cheguei aqui, agora minha carreira vai subir, vai voar. Agora pô, o Comitê Olímpico vai ter os olhos para mim, eu vou ter mais investimento. Qual foi o momento de virada da sua carreira? Foi o ano de 2015, ano dos Jogos Pan-Americanos de Toronto e o Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim. Ali, a gente sempre acreditou que a gente podia chegar longe. Mas ali foi importante, tanto para mim quanto para o Comitê Olímpico também. Ela tá no famoso radar do COVE ali, né? Quando eu ganho a medalha nos Jogos Pan-Americanos, porque o atletismo, quando é no hemisfério norte, ele é mais difícil, porque os países, Estados Unidos e o Canadá participam, eles jogam o calendário mais cedo, antes da seletiva deles, para os campeonatos mundiais, e fica fortíssimo. Você pode dar uma olhada, assim, se você pegar o quadro de medalha do Brasil no atletismo em Toronto, é bem menor do que o dos outros, porque tá lá os americanos, canadenses, aquela coisa. Então, ser medalhista ali não era fácil. Tanto que o primeiro e o segundo é um canadense.
3 meses depois é o Campeonato Mundial. O medalha de bronze no Campeonato Mundial é um canadense que não classificou para os Jogos Pan-Americanos. Você vê o nível que era. Só que ninguém tá vendo, porque marcha atlética, a galera não tá sabendo disso. Então, se você foi bronze naquele PAN. Fui bronze. Se você pode ser finalista mundial. Se você tá entre os 3 na América, você pode ser finalista no Mundial. Então ali, aquele momento foi muito legal. Porque quando eu ganho a medalha nos Jogos Pan-Americanos, talvez foi a medalha mais tietada da minha vida. Essa aqui tá quase passando. Mais do que aquela foi mais do que essa? No começo foi chegada, a família, dos amigos, aquela coisa. Porque assim, eu tenho um primo que faz a eu tenho um amigo, tem um cara lá da igreja que faz mais. Ele foi medalhista em Jogos Pan-Americanos. Calma aí. Ele é diferente. Aí começou. É famoso. É atleta famoso. Agora foi diferente. E ali, quando eu vou pro Campeonato Mundial, e treinando em casa, aquela coisa, tudo caseiro ali, treinando só em casa, sem fazer trabalho específico. Eu, meu pai, aquela coisa, estudando. Parte técnica, minha mãe tava. Melhor técnica da minha vida. Eu não tomei falta em nenhuma prova em 2015. Em nenhuma falta. Não é que assim, eu não fui desqualificado. Eu não tomei falta. Aí chega no Campeonato Mundial, a gente é 6º. Sabendo que se a gente mudasse até um pouquinho da estratégia, porque depois que o raio cai, a gente sabe onde caiu, é mais fácil, né? A gente podia ter ido até melhor. Ali, a gente chega pra 2016, ali é a virada. Ali é a virada de dizer assim, cara, a gente tá entre os melhores do mundo, a gente vai agora quando entravam... O meu pai tinha uma frase assim, eles podem até ganhar, mas vão ter que se matar. eles vão sofrer. E aí foi ali que a gente começa a entrar na prova. Qualquer prova, assim, nós temos nível mundial. E essa foi a virada de chave para aquele quase medalha ali no Rio 2016. E aí, a partir dali, a gente tá sempre nessa virada de chave até hoje, acreditando que pode, sabe? Muito bom. Mostrou que pode mesmo, né? Acho que a medalha é uma grande prova disso. Agora, falando um pouco da sua modalidade, você citou a história das punições, faltas, advertências. Eu lembro lá na prova, né, que você falou que em algum momento você achava que ou você ou o equatoriano iam sofrer uma punição porque o espanhol estava vindo atrás, enfim, que tem a diferença como os europeus e os sul-americanos são olhados. Como é que vocês superam isso, trabalham isso? Fala um pouco sobre essa diferença que existe da arbitragem e do geral para os europeus e para os sul-americanos. A marcha ela é culturalmente europeia. E, então, assim, tem estilos de técnica, né? Igual de corrida. Se você ver uma maratona, você vai ver. O asiático corre de um jeito, o queniano corre de outro jeito, por conta da anatomia também. E na marcha também tinha isso. Principalmente porque aqui na América, quem se predominava eram os andinos, né? Tanto a galera do México também, a altitude, muito parecida, a técnica daquilo. Sofria um pouco, né? Quando chegava na Europa, era outra marcha que o árbitro não tava. Isso acontece no futebol, né? O futebol inglês tem um jeito, né? O futebol brasileiro tem outro, porque é o jeito do jogo. E aí a gente, em 2014, nós montamos um plano. Nós vamos viajar para todos os países do mundo e vamos marchar. Eles têm que conhecer a gente. E aí... a gente fez um lindo trabalho. Na última eu fui desqualificado. Na última, cara. Aí meu pai falou, Caio, eles já conhecem você, mas a gente ainda não convenceu que você marcha bem, não. E fomos aprender. Fomos aprender também. Perguntava, o que é? Sua marcha é assim, essa. Aí a gente começou a entender que não era só as 2 regras, né? Que a marcha até tem 2 regras. Não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão. E meu primeiro contato com o solo, minha perna tem que estar totalmente estendida. Descobrimos que tinha ombro, tinha um jeito do braço, tinha um jeito de atacar a perna, que dobrava muito o joelho. E fomos aí. Chegamos nos treinadores europeus, perguntamos, principalmente minha mãe, aprender. Então, foi na raça para aprender como é que se fazia aquilo do jeito que os árbitros... Tanto que a minha marcha, minha e da Érica, e do equatoriano que ganhou a Olimpíada, é o mesmo treinador da Érica, é mais europeia do que sul-americana. Nós temos uma marcha muito mais europeia. Porque, por exemplo, eram 6 árbitros ali na Olimpíada, 4 eram europeus. E tinha um de Hong Kong e o outro era canadense. Que a marcha é do estilo europeu também, não é da Sul-América. Então, você tinha que marchar a marcha europeia. E a gente fez isso aí. Foi um lado que a gente achou, eu e a Érica. Porque o grande legado da Érica é o Pintado, né, que é o equatoriano, é o grande legado da Érica. Porque ela já pegou esse caminho. Porque o Chocho, que é o treinador desse, foi o grande marchador que já sofria porque tinha uma marcha sul-americana. Então a gente foi aprendendo isso de ter uma marcha mais europeia. Então quando chega ali em Paris, tá dois sul-americanos e 2 europeus, faltando 3 voltas.
Aí você fica com medo, por causa da predominância. Eu não tô falando que assim, tem um esquema que montaram e tal, mas Sim, a característica... mas é uma coisa que já é natural da modalidade, né? é cultural. É cultural, porque a interpretação subjetiva, ela traz um pouco dessa parte política. Não é? Porque assim, vamos dar exemplo. Pega o futebol. Marrocos chega na semifinal da Copa do Mundo. Que linda a campanha do Marrocos. Né? Poxa, histórico, chegou na semifinal. Quem disse que o Marrocos não quer ser campeão? Mas para narrativa, chegar na semifinal já tá lindo. Então, um brasileiro, quarto na Olimpíada, tá ali, tá lindo já, tá lindo. Aí você fala, não, eu quero ser campeão olímpico, calma aí. Aí você tem que quebrar algumas barreiras da interpretação ali do árbitro. Então, para eu ganhar aí o equatoriano, a marcha tem que estar linda, né? Tem que estar linda. Tanto que eu tomo 2 faltas, o espanhol e o italiano, né? O terceiro e o quarto não tomam nada. Porque aí eu tenho que marchar a mesma coisa que eles, mas eu tenho 2 faltas. Entendeu? Então, essas foram algumas barreiras que a gente teve que quebrar. Lá em 2014 nós fizemos esse plano. Todos os árbitros me conhecem. Ganhei medalha. Fui campeão do circuito mundial esse ano. Acabou a última prova agora, dia 26, na Alemanha e no Japão. Fui campeão do circuito mundial. Para você ser campeão do circuito mundial, você tem que ganhar várias etapas. Os árbitros já sabiam qual era eu. Então, ali, dentro da prova, eu tinha esse medo. Tanto que eu chamo o espanhol pra gente ficar mais junto, pra gente matar o italiano, quebrar o italiano, porque o espanhol foi o 4º na Olimpíada de Tóquio. Ele não vai querer ser 4º de novo. Aí vai ter uma disputa entre os dois, pode sobrar pra mim o 4º. Naquela disputa, eu com 2 faltas, fica o espanhol aqui, que a gente abre no italiano, já mata o árbitro, porque o árbitro, qual a intenção do árbitro ali no final? Eu não posso deixar uma injustiça acontecer, entendeu? Então tá tendo uma briga, a fiscalização vai ser muito maior do que o cara que está assim, 39º ali naquela última volta, né? Então eu não queria que tivesse essa disputa ali da medalha, tivesse já resolvido. E aí quando eu faço a última volta ali, que eu vejo que tá tudo bem, aí eu dou uma apertadinha e levo a prata para casa. Que até então ali eu tava achando que eu podia até ser bronze. Entendeu? É legal você falar disso porque as pessoas não imaginam o tanto de estratégia que tem numa corrida de marcha atlética, né? No meio de uma disputa olímpica, você, prestes a ganhar uma medalha, você pensa que você vai chamar o espanhol, mesmo que ele fique na sua frente, mas você vai garantir o bronze, você vai deixar o italiano para trás. Quantas nuances tem nesse sentido? Fala um pouquinho sobre esse tipo de estratégia, o que vocês têm que pensar, como que vocês analisam, você já entra pensando, enfim... Porque é isso, não é só entrar lá e marchar. É muito além disso, né? Muito além. E se dá para também mudar a estratégia durante a prova? Então, tem uma parte que é programada, mas esse final aí tem que ser da hora mesmo. Do feeling do atleta. Claro que a parte técnica que é feita com a minha mãe, eu dou uma olhadinha, ela vai me dando feedback maior do que a do árbitro. E ela vai me dando esse feedback, vai me dando confiança. Por ela, era pra eu ir pelo ouro. Até hoje ela fala, era pra ir pelo ouro. Eu falei, eu tava com 2, eu ia acabar com nada. Não, você ia, você tava lindo, sua marcha. Meu pai já tava... Porque era pra você atacar o equatoriano, na visão dela. Quando faltava 2, 3 voltas, o equatoriano não é... Porque depois que ele abre lá, ele arrebenta, né? Então, ir com ele, né? Ir para o ouro, não é ganhar o ouro, né? Muita pretensão minha falar agora que se eu tivesse ido, se eu não tivesse... Sim, mas tentar atacar ele. Tentar atacar ele. E eu não quis na hora. Porque esse é o maior desafio da marcha, né? Você tem que lidar com a quilometragem, que é 20 km. Você tem que lidar com você mesmo, que você tem os seus fantasmas ali, né? O adversário, que é o do nível maior que tem, e a arbitragem, né? A parte técnica. Então, esse é o que você tem que pensar. Você tem que colocar tudo na balança. A Érica, em 2021... A Érica que você fala bastante... É aÉrica Senna, do feminino da marcha atlética. Feminino. Porque a gente foi... Nossos resultados, você vai pegar aí 2014, 15, 16, tudo parecido. Sim. Né? Eu sou terceira no Mundial, ela é 4ª, mas ela é terceira no Mundial de Marcha Atlética, depois ela é 4ª no Mundial de 2019. Em Tóquio ela ficou a alguns metros da medalha. 150 metros, ela é a terceira, entra no pitline. E ninguém lembra. Entendeu? Não adianta falar, eu ia ganhar a medalha, então por isso que eu botei na balança. Né? Porque você não sabe o que vai passar no árbitro. Você não sabe como é que tá a sua técnica, porque às vezes você acha que tá bonito, né? No caso da Érica, me corrija se eu estiver enganado, ela tentou atacar a adversária da frente Não, a quarta era a chinesa, que era recordista do mundo na época. Então, assim, se você deixar pros 200 metros finais, você podia perder. Então ela tava ali defendendo a dela, né? Tanto que ela era bronze, eu fui mais ainda. Né? Tanto que eu falei, eu vou ser a prata aqui, ficar aqui nessa disputa na prata, pra não ficar lá no bronze da Érica, porque a gente já viu que a arbitragem é meio maluca. Porque a arbitragem lá na prova da Érica, ela dá a placa. A mesma árbitra dá a placa
pra colombiana, que é a segunda, dá pra Érica e dá pra chinesa. Mas só da Érica vai pro quadro. Essa é a que você fala, poxa, mas não tava todo mundo parecido? Vai pro quadro significa o quê? Pra quem que não você conhece tomou a mais? penalização. Entendi. Você só pode ter 2. Se você tiver a terceira, você entra no pit line, né? Um curralzinho ali, E você aí entra por 2 só minutos. da Érica que valeu. Foi. Então ali, a minha, eu era o único que tinha 2 dos 3, dos 4. Então eu tinha que parar, pensar ali, né? E falar, não, cara, é melhor eu ficar com a medalha do que nada. E aí eu fui e joguei toda a minha energia pra técnica, mas tentei fazer com que eu e o espanhol, por isso do italiano, pra não ter essa disputa, que é o que aconteceu lá no caso da Érica, por exemplo, né? Porque a chinesa foi vindo, não é que ela avançou. A chinesa tá vindo, é que a galera não tem relógio. Você pegar lá o tempo, a chinesa quer a medalha, a chinesa não quer ser quarta, né? E aí essa disputa, ela pode custar caro, né? Então, era isso esse era o meu medo. Né, mas eu passava pela minha mãe, ela falava, tá lindo, pode ir, tá tranquilo. Aí fui administrando. Então são todos isso aqui que na hora você vai mexendo e que são escolhas, é uma escolha minha. Foi uma escolha minha. Eu fiz essa escolha de ter uma medalha na mão. Entendeu? E eu acho que ainda fui ousado. Ano passado eu tinha 2 faltas na última volta, mesmo jeitinho, mesma história no Campeonato Mundial. Eu não quis a prata, eu segurei, o cara me passou faltando 500 metros, eu administrei, que eu queria ter uma medalha de novo em Mundial, mas dessa vez eu já fui mais ousado. Falei, não vai me passar aqui não, eu vou levar pra casa, mas vai ser a prata. Vai ser a prata. Vai ser a prata. Vou aproveitar esse gancho para chamar a nossa patrocinadora, que é a Medley, porque para a Medley, saúde mental vale ouro e nesse caso, vale medalha. Caio, quão importante é ter a saúde mental em dia numa modalidade em que, como você mesmo falou, você tem que lutar contra os seus próprios fantasmas, são 20 ou em outra prova 50 quilômetros e pensando em estratégias, enfim, o quanto a saúde mental conta numa prova de marcha atlética e na modalidade em geral. Imagina tudo que a gente está falando aqui e você não está com a saúde mental em dia, né, como dizem. É muito difícil, porque assim, eu sempre falo que o princípio de um bom treino é a paz, né? Se tiver paz com você mesmo ali, toda essa pressão que tem Jogos Olímpicos, expectativa, a sua expectativa do seu treino, então se você não tiver com um pensamento levado a esse lado, né, de estar com a saúde mental em dia. Claro que ninguém chega lá, uma máquina, a gente sofre algumas coisas, é importante ter um profissional do seu lado para você compartilhar, para ele também te guiar dentro desse direcionamento de escolhas, né, de caminho, que é normal, ela vai ter a experiência para te ajudar. Então é importante, eu acho que é legal a gente falar disso, né, porque tem esse rótulo, né, ainda mais quando você é medalhista, que o cara é um herói, né, o herói olímpico, o herói, todo mundo pensa que o cara é o Superman, e não é, na verdade. A gente tem ansiedade, tem medo, tem choros, né, tem momentos que você tem que entender, aí você vai ressignificando, você vai aprendendo. Então é importante você entender tudo isso aí, porque isso vai construindo, né, aquela pessoa que naquele dia deu certo. Né? E o pós também, não é só porque conseguiu um bom resultado, acabou tudo, tô perfeito, não. Você tem que também cuidar da sua saúde mental dentro do sucesso, para que você não se perca dentro dele também. Então isso aí é fundamental. Eu acho que tem que estar em equilíbrio. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Conseguir estar em equilíbrio. Chegar à parte física muito bem para brigar pela medalha e estar com a parte mental alinhada para você conseguir exercer aquilo que você treinou. Né? Então acho que isso é fundamental. Muito legal o depoimento do Caio. A saúde mental é um assunto cada vez mais importante no cenário mundial, dentro do esporte. E é por isso que para a Medley a saúde mental vale ouro. Daniel Varsano, a gente está falando muito sobre marcha atlética, medalha conquistada, mas você sabe que o Mané Garrincha, o estádio lá de Brasília, poderia ter um lateral ali, que subindo ali em velocidade, dando aquele cruzamento com efeito para o atacante ali na área, né? Não é? Poderia ter sido você
esse Poderia. lateral habilidoso ali nos campos de Brasília? Poderia. Ia estar lá nas divisões do mesmo jeito que o time de Brasília tá. Sorte da marcha atlética. Eu acho que eu não seria qual é o nível de jogador medalhista? Um jogador de seleção brasileira, né? Sim, eu não sim. sei se eu chegaria ao nível Não, de seleção. Acho você que não. Claro que foi com 16, 15 anos que eu mudei, né? Então, sim. Fala um pouco da sua história no futebol. O futebol, ele acabou me ajudando bastante para chegar na marcha atlética, né? Eu sou criado minha mãe foi marchadora e meu pai treinador de atletismo. Campeã brasileira 8 vezes? 8 vezes campeão brasileiro. Então, assim, começar com 16, 15 anos é até tarde, né? No atletismo. Mas eu me apaixonei cedo pelo futebol. Me destacava muito ali. Com 8, 10 anos eu era diferente das crianças ali. E aí vai crescendo, eu não cresci muito na época, né? Eu acho que na 8ª série eu tinha 1,43 m. Então eu era bem baixinho. Então a galera já lá com 1,60 m, barba. Eu sempre fui meio... Hoje eu tô com 1,75 m. Tamanho do Pelé. Eu acho que se soubesse meus treinadores que eu tivesse... futebol, com certeza, daria pra jogar o futebol com 1,75 m, mas naquela área eles achavam que não. E o precoce, ele tem vantagem no futebol, né? Porque ele chuta lá de longe, ele tem mais força, ele vai tendo vantagem, vai lá depois que chega no 18, 20, estamos vendo, né? O Messi, o Neymar, né? Foram preteridos muito tempo aí e são grandes jogadores. E aí fui crescendo isso com futebol, cheguei a jogar nos times lá de Brasília. Joguei no Brasiliense. O Brasiliense tinha acabado de descer na Série B, pra Série B, na categoria de base, né? O nome era Juvenil, hoje já tem Sub-15, né? Sub-16, eram outros nomes. Você pegou a época boa do Brasiliense ali, 2002, final da Copa do Brasil? Então, eu peguei 2007. Ele tá na Série A ali, 2002, 2004, aí ele vai cair. Quando ele cai, eu chego ali, quando ele tá já nessa parte da Série B. Mas tinha estrutura, de treinamento, muito legal, né? Pra época, assim, pra gente que era de Brasília, chegar ali era o ponto, né? Claro. E eu era meia, né? Eu sou ambidestro, né? Escrevo feio Bate bem com as duas, chuta bem com as A minha duas. letra é feia com as duas mãos, mas o pé era bom, os dois, né? Tanto que eu joguei de lateral esquerdo, né? Porque todo time ali tem a carência, mas a minha posição era meia, por conta dos testes físicos, aí destacava. Teste físico é o cara, pô, Caio, vamos pra lateral. Vai correr lá. Vamos pra lateral, vai pegar esse corredor vai. aí, você é ambidestro, dá pra virar o jogo, dá pra cruzar, fazer, pô. Mas meu jogo era, eu acho que minha posição era volante. Naquela época não tinha, né? 4-2-3-1, back to, né? Back to back. Box to box. Box to box, o cara vai, chega lá na frente e tal. E não era aquele volantão. Né? Raiz. Raiz, Gilberto Silva, fica ali. Fica plantado ali. O Cleberson que começa ali a mostrar aquilo. E eu era da época do lateral. Roberto Carlos era referência. Eu falava, eu não sou velocista, professor. Né? Eu corro em campo inteiro, o jogo inteiro, mas eu não tenho aquela velocidade para chegar lá, cruzar. Minha pegada é outra. Mas fui indo. Por conta dessa carência que tinha, né? E aí eu começo ali no Brasiliense, o lateral esquerdo chamava Caio também. E ele foi fazer teste no Atlético Mineiro, aí eu ganhei a vaga, foi ótimo. Aí ele não passou, voltou. Aí eu perguntei pro grupo assim, esse Caio é bom mesmo? Não, Caio, ele é o capitão que bate falta e bate escanteio. Você Bem reserva esse posição. ano. Você reserva, cara. E aí eu vou mostrando um preparador físico do time, chamava André. Ele se apaixonou ali pelo meu preparo físico e montou um treino. O time sofreu muito por causa disso, né? E ele fez um treino e eu chegava em casa no almoço e falava, pai, hoje foi meu treino, foi esse. Eu lembro de fazer 3.200 no teste Cooper, né? Que é 12 minutos. O teste Cooper é um teste que tem. Dá volta no campo. Você sabe esses staffs? Sim, né? sim. Tem que fazer, o cara, acho que pro concurso tem que fazer 2.500. E eu fiz esses em 12 minutos, fiz 3.200, né? 3,2 km. 4 quilômetros. 4 minutos, 1 quilômetro ali, mais ou menos. Foi muito bom. Foi muito bom. E meu pai, caramba, calma aí. Você tá bem, você tá em forma e tal. E eu tenho um irmão mais velho, né? Ivan. Ele é 5 anos mais velho que eu. Ele sempre percebeu que a gente tinha preparo físico. Porque meu pai gostava assim, em Brasília não chove, né? Então quando começava a chover, ele gostava de correr. E ele chamava a gente. Vamos correr. Hoje é nebulização natural, vamos lá. E aí ele fazia 3, um dia ele fazia 5, 6. Eu com 10 anos já fazia 8 quilômetros. Que isso. E ele falava assim, não chama seus amigos não, que seus amigos é mole. Quando meus amigos estavam lá em casa e ia correr com a gente, não aguentava. Mas era a gente que era bom, né? E aí ele já sabia que a gente tinha preparo físico. Com 10 anos, quem que corre 8 quilômetros? Ninguém. Para descobrir um maratonista é muito difícil, por causa disso. Qual é a corridinha de criança que você vai saber que o cara tem preparo físico? É tudo de velocidade. E aí, quando eu conto pra ele, ele falou, cara, você tá pronto. Eu, pra quê?
A gente cresceu com a minha mãe fazendo marcha, então eu não sei que dia que eu aprendi a fazer marcha atlética. Sempre foi normal, talvez para as pessoas que estão nos ouvindo. Um dia ele olhou alguém fazendo isso aí na rua e falou, cara, o que esse cara tá fazendo? Que esporte é esse? Eu não sei esse dia, porque foi natural para mim. Não sei te dizer. Cara, qual foi a primeira vez que você viu marcha? Não sei. Então eu cresci com aquilo, sabia fazer, meu irmão. Com 10 anos, meu pai já inscrevia a gente em provas de marcha. Tanto que eu pergunto, pai, por que você botou a gente logo em marcha? Aí ele, Caio, qual é a criança que tem preparo físico e sabe fazer a técnica? Vocês dois já sabiam. Sim. Então eu já coloquei logo pra vocês largar na frente. E aí ele fala isso, cara, vamos pegar esse preparo físico que você tá no futebol e vamos colocar na técnica da marcha e deixa eu te inscrever num campeonato brasileiro que vai ter. E eu falei, não, pai, não quero. Eu quero ser jogador. Mas eu acho que é legal contar essa parte, porque pra vocês, assim, é um público que é legal. Quando eu tinha esses 10 anos aí que eu fazia marcha, a gente ia treinar na rua. Um dia eu fui muito xingado. Assim. O pessoal, assim, ria muito, falar. Era uma volta que dava 3,8 km lá da cidade. A gente chama Volta da 12. Você com 10 anos? Com 10 anos. E foi muito pesado pra mim, porque eu nem entendi o que estava acontecendo. Eu só sabia que as pessoas estavam rindo de mim e eu fiquei constrangido. Então, toda vez que meu pai falava desse negócio de marcha atlética aí, eu lembrava desse dia. Eu falei, não, cara, isso eu não vou fazer, não. Eu vou jogar futebol. Talvez eu me escondi muito no futebol por conta disso. Porque eu gostava desse mundo do atletismo, mas tanto que meu irmão marchou e foi desqualificado de uma prova. Ele tinha 15 anos. Ele falou, pai, não quero mais isso não, eu vou estudar e tal. Ele nunca mais entrou na pista de atletismo. E aí eu fiquei nisso. Aí ele falou, Caio, vamos lá fazer a marcha. Aí eu lembrava daquilo, né? Não, vamos lá. Ele me prometeu algumas coisas. Confesso pra vocês que ele me prometeu algumas coisas e eu topei. Então tá bom, vamos lá, vamos fazer esse teste. E aí ele me inscreveu na Copa Brasil de Marcha Atlética. E eu treinando no Brasiliense. Vou pra essa Copa Brasil. Sem treinar a marcha. Não, eu ia no sábado, eu fazia, eles chamam de longão, fundão. Fazer esse sábado aí, minha mãe já ainda marchava, era atleta, perdi pra ela. Ela não tava bem, tava com hernia de disco. Ela até falou, Senna, não sei se o cara quer muito. Porque eu ganhei dele, eu não tô bem e tal. Mas eu não tava nem sabendo o que eu tava fazendo, eu só tava ali. Porque fazer 15 km não é brincadeira não, cara. Você tá ali, você tem 15 anos. Eu sei, imagino. Aí o teu pai fala, a gente vai treinar, chega lá, 15 km. Imagina isso no final do ano de Brasília, aquela secura. Não, pra mim foi desafiante. Aí eu fui pra essa competição. Imagina a sua alegria com 10 anos, assim, acordar no sábado cedo. A criança só quer jogar bola, jogar videogame. Não, ele não perturbou muito a minha cabeça não? Com 10, não. Esse aí é com 15, 16, que eu já tô no Brasiliense. Tudo bem também. Tudo bem mas também. Quer sair, vem cá, adolescente. Vamos marchar 15 quilômetros no sábado de manhã. Acho que não chega a ser uma grande proposta. Sexta-feira à noite, todo mundo jogando videogame, aquela coisa. E como é que você foi nessa prova? Então, aí quando chega nessa prova, sub-18, eu sou terceiro. Com 54 minutos. Pra ganhar essas coisas que meu pai prometeu, eu ia fazer 54 minutos no 10. Fiz certinho, cara. Mas peraí, você vai contar o que seu pai prometeu ou não? Prometeu a chuteira mais cara que tinha no mercado. Ok. Não vou falar qual era. A chuteira mais cara do mercado era R$700 na época. Total 90 da vida. Uma dessas, Mercurial, não sei, alguma coisa assim. 2007. R$700 era um valor. Sim. Hoje continua sendo, imagina naquela época. Aí eu falei, chegar em campo com aquela chuteira já dava até um... E aí eu tinha arrumado uma paquera também lá no litoral, quando a gente foi viajar de férias, e ele falou que me dava uma passagem pra lá. Mas quando eu vou pra essa prova, eu já não tava mais namorando, então já fui lá pela palavra do meu pai. E o brasiliense, o brasiliense falou, Caio, eu quero que o campeonato era 8,990. É 2 anos, né, no futebol. Sim. Como você é 91, ano que vem você volta. Fica lá é no o ano time. que pra quem não sabe, é o ano que a pessoa nasceu, né? Nasceu, 91, o ano que eu nasci. Ano que vem é o seu ano, que é o ano 91, 92. Você é o mais velho e tal, você volta. Fica num time lá em Sobradinho e tal. Então eu não tava mais nem no Brasiliense, nem com o namoro. Então eu fui lá pela palavra que eu tinha dado pro meu pai, que eu ia fazer essa prova de marcha atlética. E aí quando eu sou terceiro, com 54 minutos. Quando eu chego ali 6 horas da tarde, ele, Caio, amanhã é um sub-20. Foram 10 quilômetros, né? Amanhã tem mais 10 quilômetros, eu te inscrevi. Coisa boa demais, né? Aí eu falei, pai, fiz 10 quilômetros hoje, cumpri minha meta com você aqui, não vou fazer. Não vou receber meus prêmios, já... já não tenho nem o que ganhar aqui e tal. Ele, mas é o seguinte, essa prova é diferente, porque os 5 primeiros vão classificar para uma Copa Pan-Americana. A gente estava numa Copa Brasil. E é seleção brasileira de marcha, tem uniforme, tem uma experiência legal, vai, cara. Eu falei, pai, aí assim, foi uma conversa legal. Eu falei, você acha que eu tenho chance? Porque assim, eu fui o terceiro hoje, foi legal, assim, primeira prova, mas amanhã vai ter os de hoje
e os mais velhos. Ele caiu, acho que se você ficar ali em sexto, alguém demore, você leva o quinto. E eu fui. E ali a gente descobriu que eu era machador mesmo. Porque eu faço 50 minutos, melhoro 4 minutos de um sábado pro domingo. E sou o segundo lugar. E ganhei dos mais velhos e ainda ganhei dos que ganharam de mim no dia anterior. E ele falou, Caio, isso é diferente. Porque era pra você estar cansado, mentalmente também, que tudo é novo. Você foi melhor. Aí eu falei... Aí eu arrumei um time em Sobradinho, fiquei jogando. Essa Copa Pan-Americana, eu fui lá e fiz índice pro Campeonato Mundial. Resumindo, isso é fevereiro. Março eu faço a Copa Pan-Americana índice pro Mundial. Abril, Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro. Em junho, Campeonato Mundial, era 12º do mundo, quarto sul-americano. Aí eu parei pra pensar. Calma aí, cara, você tá tentando ser reserva do Brasiliense. Então, no futebol você é mais um qualquer e na marcha você tá viajando no mundo, já tava viajando no mundo. Esses 4 meses viajei pra 2, 3 países, já era 12º do mundo, campeão brasileiro, entre os melhores da América do Sul. Já era alguma coisa. Eu falei, cara, eu tenho... A confederação também já tinha ali um olhar para você? Não, aí eu já sou convocado, né, pela confederação. Esse campeonato mundial que eu vou já não é de marcha atlética, campeonato mundial de atletismo, né? A Rosângela tava nessa, sabe, né, que é velocista. As coisas Santos aconteceram muito rápido. Muito rápido, em 4 meses. Aí eu falei, cara, eu já não volto mais pro Brasiliense. Essa é a história verdadeira mesmo. Aí eu já não volto. Aí eu já... E assim, futebol, tu pega alojamento, colchão, aí você tá no hotel, viajando de avião pro mundo. Você bota na balança e fala, cara, eu vou me dar uma chance. E aí que eu faço essa escolha mesmo. A escolha de fazer marcha atlética. E aí, eu até falo isso na zona mista depois da Olimpíada de Paris, que eu falo assim, nesse dia que eu cheguei em casa e escolho fazer a marcha atlética, porque aí eu falo, e aí, amigão? Você vai marchar na rua? Vai ter aqueles xingamentos, você tá pronto? Aí eu falei, eu tava pronto. Porque eu achei legal, assim. Porque é bom quando você é bom descobre que é bom em alguma coisa, né? Eu acho que eu descobri meu esporte. E aí eu chego em casa e falo pros meus pais, ó, eu saí do time e eu vou fazer marcha atlética, eu queria o apoio de vocês. Aquele dia era o dia que eu escolhi, por isso que eu falo lá na entrevista. É o dia que eu escolhi ser xingado sem ter problema. Entendeu? Não tem problema. O cara pode chegar, eu sei. Vocês não têm poder sobre mim, seu xingamento, porque eu tô pronto. Tô pronto pra viver de marcha atlética. Então o futebol acabou me jogando. Tudo no preparo físico do futebol, cara. E aí eu vou treinar mesmo pra marcha atlética com o treino do meu pai. Porque eu não treinava, quem era minha treinadora era minha mãe. Eu treinava de tarde, meu pai dava treino de manhã, eu estudava de manhã, eu treinava à tarde com a minha mãe. Era isso. Eu li em algum lugar aí que sua mãe é linha dura como treinador, né? Ela fala que é da escola Bernardinha, né? Exatamente. Bernardinha da marcha. Minha mãe é bem dura. Quando ela vira minha treinadora, eu descobri que ela foi treinadora minha da vida inteira. Que a mãe da escola, a mãe do futebol era a mesma Era sempre a mesma coisa. Ela sempre foi assim, sempre foi. De alto rendimento, porque ela veio do alto rendimento. Não tem mimimi, entendeu? Tem que corrigir, vamos corrigir rápido, vamos pra cima. Tem que melhorar, não dá tempo de... Então ela sempre foi muito dura, mas assim, era uma companheira, que era importante. E quando você vai conversando com os atletas, você vai vendo que vai faltando em alguns. Né? Aquela pessoa que pega na sua mão, que tá com você, que te acompanha na derrota, que né, a gente contou aqui a parte boa, mas aí foi perdendo. Teve desqualificações, que é coisas da marcha atlética. Por que minha mãe virou treinadora da parte técnica? Porque eu comecei a sofrer penalizações. Meu pai falou, cara, a gente vai ter que procurar alguém, porque eu não tô conseguindo mais te ajudar na parte técnica. Aí ela, por que não eu? Aí ela foi se especializar, porque já tinha sido atleta, o diálogo e a comunicação era muito melhor, né? O que eu tinha que mudar. E aí eu fui ganhando essa parceira de vida que foi somando e foi montando um time. Então foi meu pai, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, amanhã eu tenho 28 quilômetros. Foi o professor Senna que colocou lá na planilha. Ele te deu esse presentinho, 28 quilômetros amanhã no calor do Rio de Janeiro. Mas vai ser um cenário bonito, né? Mas pelo menos vai ter um vento. Vai ser qualquer coisa, dar um mergulho no final aí, tomar água de coco. Tem a recompensa. Então, prepara o bolso que a água de coco tá cara. Mas tudo bem, mas vale a pena, compensa. Amanhã eu vou cozinhar, que eu falo aqui, né? E se eu tivesse em Brasília, eu ia assar. Eu sempre falo isso. Calor eu não vou evitar, esses 28 vai ser em algum calor, entendeu? Pra gente fechar, porque nosso tempo está se esgotando, eu tenho uma curiosidade, porque você deu uma entrevista, acho que foi até no Prêmio Brasil Olímpico, quando perguntado sobre ídolo, alguma coisa, você fala do Drew Brees. Ah, legal. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu sou muito fã de futebol americano, da NFL, e Drew Brees, para quem não sabe, é um dos grandes quarterbacks da história da NFL, mas não é um Tom Brady, assim... Enfim, conquistou título e tal, tem números incríveis.
mas não é um dos mais famosos ao redor do mundo, digamos assim. Por que você citou esse exemplo, né, do Drew Brees? E fala um pouco sobre esse seu... Você gosta muito de futebol americano? Assiste, tem uma paixão? Como é que é essa sua relação de uma modalidade que vai entrar nos Jogos Olímpicos agora, no formato do flag football, né? Mas é muito similar, né? Eu quero ser até padrinho disso aí. Vamos promover, hein? Vamos promover isso aí. Vai ser legal. Eu acho que eu sei jogar. Tanto no ataque, quarterback. Olha aí. E na defesa de safety ali, né? Isso que eu ia falar, porque você não tem o porte físico para dar aquelas trombadas. Mas eu tenho um tempo de bola ali, posso fazer... Posso ajudar. Mas assim, a minha paixão... Eu sempre gostei muito de esporte. Era a minha vida. Então, negócio de escola, tudo. A minha vida era esporte. Eu sabia beisebol, rock. Só que eu não assistia futebol americano. Aí um dia meu pai chegou com o jornal, na época do jornal ainda. Caio, amanhã vai ter uma final aí chamada Super Bowl. Parece que 200 milhões de americanos assistem. Pô, você gosta de esporte pra caramba. Vai atrás disso aí, deve ser legal. Porque se os caras gostam, gera tanto bilhões aí e tal. Aí era Nova Orleans Saints, né? O Saints contra o Colts do Peyton Manning contra o do Brees. Aí eu fui assistir, o Saints foi campeão. Aí eu falei, cara, vou atrás disso aí. Aí fui atrás e fui acompanhar a vida desse cara, quem era do Brees. E aí fui me identificando, né? Nova Orleans, uma cidade, não tinha tradição, né? O furacão Katrina tinha passado por lá, o cara veio de machucado, né? Sim. Draftaram um cara, ele foi desprezado, pegaram ele e ele foi subindo. E aí você vai pegando... Quantos jogadores fizeram 4.000 jardas por temporada? Só 6 fizeram, só 10 somando tudo dá 10 vezes que alguém fez, 4 era dele, uma de 5.000 era dele. Aí eu falei, cara, esse cara é diferente. Ele não tem aquele porte físico de jogador de futebol americano. 1,80 m era baixo lá pro esporte deles, não era tão... Tudo que a marcha atlética era o Saints e o do Brees. E eu fui me identificando, esse cara, um esporte que não era popular. Ele não era tão popular, não era tão visto, mas ele ia fazendo números e tal. E assim, eu não sabia inglês, cara, e era difícil porque eu queria ver as entrevistas e tal, e eu comecei a consumir, e esse cara foi me ajudando. Ele não sabe disso, mas ele ajudou muito nessa medalha. Sabe de como, pós 30 anos, como ele se comportava, a constância, o trabalho de constância, feijão com arroz todo dia, como é que era, como é que é aquilo ali, as entrevistas, pós derrota, como ele se comportava, na vitória, como ele se comportava, como família, pai, como aí eu fui pegando, esse cara é minha referência. Eu tinha o Ayrton Senna, que eu fui criado, minha mãe era ídolo, a referência máxima da nossa casa era o Ayrton Senna, aquela coisa. E eu tinha ele ali e o do Brees, né? O cara que foi aí acompanhei até o dia que ele aposentou, foi duro. E virou um exemplo para você. Foi um exemplo para mim mesmo, assim, mesmo o Peyton Manning, Tom Brady, que ganhavam tudo, que eram muito bons, né? Nada era igual a ele pra mim, era uma referência mesmo, assim. Tem camisa, tem coisa, fomos assistir jogo. Minha esposa teve que estar nesse barco aí, porque eu comecei a... Quando eu largo o futebol, eu não podia jogar mais futebol também, por causa era perigoso lesão, pra mim, sim. Lesão. E, poxa, um cara que jogou dos 5 aos 15, todo dia, minha vida era futebol, tive que fazer um tratamento. Aí o futebol americano foi me aproximando, porque eu fui distanciando do futebol pra poder marchar sem poder ter lesão, porque tinha dor, tinha coisa, e descobri que eu jogava futebol. Fui proibido de jogar futebol na escola porque tava me machucando. Aí o futebol americano foi nascendo essa paixão. E aí o do Brees foi essa referência pra mim mesmo, assim, e consumir, assim, ler, saber como é que era. E assim que o atleta observa, você vai assistir o LeBron jogar, você não fica sabendo quantos pontos, você vai sabendo como é que é o comportamento dele depois de errar uma cesta, como foi a entrevista, como ele está se comportando. E o do Brees foi essa referência de atleta, de dedicação. E ele tem um título, né? E eu falo, cara, não é possível. Aquele que você assistiu. Aquele que eu assisti. Seu primeiro jogo. Ele com 2017 quase consegue outro. E eu falava, cara, se o do Brees conseguiu um ali, eu tenho chance ainda do Olímpico. E foi um cara, foi realmente assim, foi a minha referência esportiva. Foi ele. Eu já colei isso na internet, aí as pessoas comentam, não, o cara fala sobre o Brasil e tal, e a referência dele não é o brasileiro e tal. Mas foi porque esse cara eu me identifiquei, cara. Podia ser da Tailândia, entendeu? Pode ser de qualquer país, eu me identifiquei muito com ele. A internet tem chato pra tudo. Né? Então o do Brees foi esse cara que fez parte dessa construção de atleta, assim. Tem muita coisa que meu pai às vezes pergunta, de onde você tirou isso? De onde é que você viu isso? Que é do Caio. Aprendi muito, muito com o do Brees. Muito bem. Parabéns. Está firmado o compromisso aqui. Vamos levar Caio Bonfim para fazer um treinamento com a seleção brasileira de flag football para mostrar sua habilidade como quarterback e como safety. Quero mostrar como é legal esse esporte, né? Na verdade, ser fantástico. Padrinho disso. É isso aí. Está armado o compromisso.
A gente teria muito mais coisa para falar aqui, mas nosso tempo já se esgotou. Então, primeiramente, eu queria agradecer você, Dani, pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Certamente você voltará em próximos episódios do Cobcast. E para você, Caio, parabéns depois de alguns meses pela medalha. Mais uma vez, parabéns. Obrigado pela por tudo que você tem feito pela marcha atlética, pelo atletismo, pelo esporte brasileiro. Essa medalha acho que é só o reconhecimento principal disso, né? A gente falou muito aqui, são vários anos elevando o nome do Brasil e da sua modalidade. Muito obrigado por isso e obrigado pela sua participação no Cobcast. Foi um prazer ter você aqui. Esperamos tê-lo novamente por aqui em breve. E parabéns pela história também, de vida, né? De superação, né? Sua vida tem uma história muito bonita e tá aí o prêmio para ela. E assim como Drew Brees foi um grande exemplo para você, certamente você também é um exemplo para muitas outras crianças que veem você e se inspiram em você. Muito obrigado. Não, obrigado estar com vocês pelo convite. Eu falo muito mesmo, deve ter estourado aí o tempo. Mas agradecer mesmo, assim, quando a gente fala de visibilidade, de tudo isso é espaço. É uma oportunidade, né, da gente mostrar nosso trabalho, nossa história, e isso vai abrindo mais portas ainda. Então, obrigado por nos dar voz aí dessa medalha, desse resultado. Então, muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo aí nas próximas. Muito obrigado. Então, lembrando a todos que se inscrevam no nosso YouTube do Time Brasil, Spotify do Time Brasil, para acompanhar os nossos episódios do Cobcast, receber as notificações sempre com novos episódios, grandes atletas passando por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até o próximo Cobcast.